A saída do Gabriel Veron do Palmeiras ainda não foi completamente fechada, mas está cada vez mais certo que vai acontecer. E o que se tem falado muito é sobre o valor da venda dele, né? Na casa dos 10 milhões de euros. A pergunta que fica: o valor realmente está subestimado? O valor deveria ser mais alto? Da onde vem esse problema? Vem de o clube não saber vender, do mercado que a gente está vendendo, que não é o mercado principal da Europa, né, o mercado de Portugal, ou é um problema crônico? Não é um problema exclusivamente do Palmeiras vender por esses valores, né? Eu peguei aqui alguns jogadores que foram negociados de outros times também, e pelo que eu pude perceber nos valores que eu peguei, a não ser os grandes destaques, né, que já eram totalmente consolidados aqui no Brasil, tem sim um problema e não é exclusivamente do Palmeiras vender por valores que a gente fala, putz, poderia ter sido mais alto, né? No Palmeiras, a grande exceção foi o Gabriel Jesus, que saiu na casa dos 32 milhões de euros, né? Mas o Gabriel Jesus já vinha de uma temporada em que, embora não fosse o craque do time, o grande destaque, a fase dele é melhor do que a do Gabriel Veron atualmente, né? Mas a gente pode, com alguma outra comparação, mesmo do próprio Palmeiras, perceber que a venda do Gabriel Veron está sendo por um valor que poderia ter sido mais alto, né? Um exemplo é o Luan Cândido, né? O Luan Cândido, lateral que hoje é o do Bragantino, na época a gente vendeu por 9 milhões de euros ao Leipzig, né? E o Fernando, aquele que foi vendido ao Shakhtar, chegou nem a jogar pelo profissional e foi vendido por 5 milhões e meio de euros, né? É valor abaixo do Verón, mas um jogador que nem sequer jogou no profissional, né? O Gabriel Verón foi decisivo já em Libertadores, né? Ganhou bola de ouro sub-17, né? O melhor do mundo na categoria dele. A gente vê que poderia ter sido um valor mais alto. Eu vou colocar aqui uma listinha dos jogadores, uma listinha com os valores dos jogadores, que para vocês terem uma comparação, né? Não só do Palmeiras, como também dos outros times, né? Um dos valores que eu cotei aqui de outros times também, por exemplo, São Paulo, né? A melhor venda das promessas do São Paulo, né, foi o Lucas, né? O Lucas Moura, né, que saiu por 40 milhões de euros. Mas é o que eu falei, né? Tem algumas que são exceções, né? Que são grandes destaques, né? Mas pegando jogadores que logo saíram na base, não jogaram tanto assim, por exemplo, David Neres, não teve grandes atuações pelo São Paulo, não lembro quantos jogos ele fez pro time profissional, saiu por 17 milhões de euros pro Ajax, né? O Antony, também pro Ajax, saiu por 15, né? Então a gente vê que é um valor que o Veron poderia ter chegado pelo menos próximo a isso, né? O Sara agora saiu na casa dos 10 milhões de euros também, igual o Gabriel Veron, né? Vendido pro Norwich, né? E o valor do Sara comparado ao Gabriel Veron, ó, a gente pegando os dois valores, que são o do cenário atual, né? A gente pode falar, antigamente tava diferente a economia e tal. Ó, o Sara e o Gabriel Veron foram vendidos pelo mesmo valor, né? E a gente compara o que um já fez e o que o outro já fez, né? Não desmerecendo o Sara, mas o Gabriel Veron foi mais decisivo em alguns jogos e na categoria de base foi o grande destaque, né? E o Sara também não tem toda essa... Não tava com esse destaque no São Paulo, né? Então a gente vê que o Palmeiras não é muito... A gente vê que o Palmeiras realmente carece de fazer bons negócios, né? Nos valores aqui que eu tava cotando das vendas, os times que
que melhor conseguiram, né, pegar os valores, na minha visão, são Santos e Flamengo, né? Que conseguem valores melhores na sua venda, né? Mas aí tem um detalhe, né? O Palmeiras dificilmente vende jogadores para os grandes mercados, né? A exceção talvez seja o Gabriel Jesus, né? Como eu já disse, foi vendido para o City. Mas do resto a gente vende para o Shakhtar, pro Porto, né? E o Wagner Love naquela época, o CSKA, né? Que não são os principais mercados da Europa mesmo. Você pegar o Santos, Neymar é um ponto fora da curva também, vendido por quase 90 milhões de euros pro Barça. O Rodrigo foi vendido pro Real, 45 milhões. O Gabigol na época, vendido para Inter, né? 30 milhões de euros, né? Pegando o caso do Flamengo, Vinícius Júnior vendido pro Real, 45 milhões de euros. Paquetá pro Milan, né? O Renier pro Real. Então, talvez o grande problema não seja os valores, mas principalmente o mercado que a gente vende, né? O Palmeiras tem que tentar pular esse mercado intermediário, porque o Verón agora chega no Porto, chega por 10 milhões de euros lá. Só que aí vai fazer meia dúzia de jogos lá pelo Porto, se o valor dele vai duplicar, triplicar o valor, né? O grande problema é que é buscar não esse mercado secundário da Europa, é focar, tentar vender para o mercado principal da Europa. Se a gente entender que esse seria o modelo melhor, a gente conseguiria aumentar os valores dessas vendas. Porque realmente, o Palmeiras vende muito mal.